E aí, pessoal da Remax? Vamos falar de uma coisa que todo mundo aqui conhece bem. O desafio que é gerenciar uma negociação do começo ao fim, né? Pois é. Hoje a gente vai mergulhar numa solução que promete, olha, transformar completamente esse processo. Pensa nela como se fosse o verdadeiro sistema operacional da franquia. Bom, e o que a gente vai ver hoje? É simples. A gente começa falando desse problemão que a gente chamou de o labirinto da transação. Depois, vamos ver como sair dele, como quebrar esse gargalo, e aí entra o Pipe Mob, que é basicamente o nosso novo sistema operacional. Vamos entender como ele dá controle total do nosso deal flow, como vira uma arma secreta para o broker, e no final, como tudo isso junto ajuda a construir a agência do futuro. Vamos lá! Então, para começar, vamos encarar uma realidade que, olha, é bem provável que seja o dia a dia de muita gente aqui, né? A enorme complexidade de gerenciar cada negócio que entra. Pensa bem, a operação do dia a dia, gerenciar proposta, correr atrás de documento, controlar pagamento. Às vezes não parece que a gente está preso num labirinto sem fim? E olha, os pontos de atrito desse labirinto a gente conhece de cor, né? A comunicação que se espalha por 1000 grupos de WhatsApp, aquelas planilhas financeiras que fala sério nunca batem, e no fim do dia ninguém tem 100% de certeza de como está o andamento de cada negócio. E essa falta de um lugar só para tudo acaba gerando o erro manual e, claro, as clássicas dores de cabeça com integração de sistema, tipo o e-list. E essa frustração é muito real. Essa frase que está aí, ela resume perfeitamente o sentimento. E tem um dado interessante. Teve uma época que até 90% dos chamados de suporte eram sobre problemas de integração com o e-list. Imagina só. Isso dá uma sensação de impotência, né? De ficar, como diz aí, apanhando por uma coisa que nem está no nosso controle. Ok, mas e se existisse um jeito de sair desse labirinto, hein? Vamos ver agora como é que a gente pode quebrar esses gargalos e finalmente abandonar essa tal de gestão no grito. Olha, a diferença entre os dois mundos é gritante. De um lado, essa gestão no grito, que é reativa, é caótica, totalmente dependente de planilha e WhatsApp. E do outro, uma gestão que é guiada por dados, proativa, organizada, tudo num lugar só. A proposta aqui é exatamente essa, fazer essa virada de chave. E a chave para essa mudança tem nome. É uma nova categoria de software chamada TRM, ou Transaction Relationship Management. É importante entender isso aqui. Não é um CRM, tá? CRM gerencia o relacionamento com o cliente. O TRM, ele gerencia a transação, a negociação em si, do aperto de mão, do sim verbal, até o dinheiro da comissão cair na conta. E é exatamente aqui que o PyGameMob entra em cena. A ideia é pensar nele não como, mais um aplicativo, mais um programa. Não, é para pensar nele como o sistema operacional por trás de cada transação que acontece na franquia. Olha só como ele organiza o ciclo todo. Começa lá na proposta e no aceite verbal. Daí ele vai para a diligência, para a busca de certidões, tudo de forma automatizada. Depois, gera os contratos, cuida da assinatura eletrônica e chega na parte financeira, fazendo a cobrança e o split da comissão. Tudo num fluxo único, que dá para rastrear do começo ao fim. E o impacto dessa automação é gigantesco. Tem uma franqueada que disse que essa parte de emitir certidão de forma automática era, nas palavras dela, o sonho dourado. Isso só mostra o tamanho do problema que uma funcionalidade dessas resolve na nossa rotina. Certo. Agora vamos falar de uma palavra mágica para todo broker: controle. Como é que ter tudo isso num lugar só se transforma em mais visibilidade e principalmente em previsibilidade para o negócio? Esse gráfico aqui, por exemplo, ele mostra a clareza que os dados trazem. Isso aqui é um caso real, tá? Uma imobiliária começou o mês com 151 negociações. Com o sistema, ela viu, de forma clara, que 130 foram assinadas e 110 foram de fato pagas. Isso dá uma visão da taxa de conversão em cada etapa do funil. Uma coisa que, vamos ser sinceros, é quase impossível de enxergar direito só com planilha. E a tal da previsibilidade, ela vira número na tela: R$ 835 mil. Esse é um exemplo de uma imobiliária que sabe que tem esse valor para receber de comissão no mês seguinte. Como? Simples. O sistema calcula essa previsão sozinho, baseado no tipo de contrato. Se é escritura, o prazo é um. Se é financiamento, é outro. Isso sim é gestão de fluxo de caixa de verdade. E essa automação toda acaba com horas e horas de trabalho manual. Como esse broker bem disse, muita gente até tenta ter esse tipo de controle de previsão e tudo mais, mas fica tudo em planilhas paralelas, espalhadas. E isso consome um tempo precioso que podia estar sendo usado para, vender mais. E claro, não dá para esquecer da experiência do cliente.
Pensa comigo uma coisa. Hoje em dia, o cliente acompanha a entrega de uma pizza no iFood em tempo real. Ele vê cada passo. Por que a compra de um imóvel, que às vezes é o maior investimento da vida dele, não pode ter o mesmo nível de transparência? Fica a reflexão. Mas, olha, a plataforma é mais do que só organizar a operação do dia a dia. Ela pode ser uma vantagem estratégica, uma verdadeira arma secreta na mão do broker que está focado em atrair e, mais importante, reter os melhores talentos. Do que a gente está falando? De antecipação de comissão. Oferecer esse benefício, gente, é um diferencial gigantesco no mercado. É uma ferramenta muito poderosa para trazer para perto e manter no time aqueles corretores que mais produzem. E o melhor, o processo todo acontece dentro da plataforma, de forma integrada. O corretor vai lá e solicita a antecipação. A análise de risco é feita usando os próprios documentos da venda que já estão no sistema. Aprovou? O dinheiro cai na conta. Simples assim, sem papelada, sem burocracia. E um ponto muito importante aqui, pessoal. Isso não é um empréstimo qualquer. Essa operação financeira tem um lastro de verdade. Ela é garantida por um fundo de investimento, um FDIC, em parceria com uma gestora de ativos bem conhecida, a RBR. O que isso significa? Significa segurança e robustez para todo mundo envolvido, para o broker e para o corretor. Então vamos juntar todas essas peças. O que significa na prática adotar um sistema desses? Significa, basicamente, construir uma agência que está pronta para o futuro. A transformação é de ponta a ponta. Pensa só, o controle fica centralizado. As decisões passam a ser baseadas em dados, não em achismo. O fluxo de caixa se torna previsível. A experiência do cliente fica moderna e transparente. Os erros operacionais diminuem, e com eles, os custos. E claro, como a gente viu, isso se torna uma vantagem competitiva enorme para recrutar e segurar os melhores corretores. E para fechar, fica a pergunta mais importante de todas. Com toda a parte operacional resolvida, rodando de forma azeitada, quase no automático, onde é que o broker vai focar sua energia para fazer o negócio crescer de verdade, para escalar de verdade?